No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o mundo perdeu um dos seus mais iluminados cidadãos, na pessoa do respeitável Sebastião Alves Pereira. O senhor faleceu às 6h45 da manhã, em seu querido lar de Pedra Branca, no interior de Minas Gerais. A notícia dolorosa para quem o conheceu e, embora a vida seja fugaz e nenhum coração escapou à morte, é impossível não sentir a falta deste homem brilhante. Sebastião nasceu em 1960, na cidade de Vila Esperança, no sertão do Piauí. Filho de humildes campeiros, ele aprendeu desde cedo a valorizar o trabalho e a caridade. Aos 5 anos, já ajudava seus pais nas tarefas agrícolas, mostrando empolgante disposição para o aprendizado e a solidariedade. Ao longo de sua vida, Sebastião Alves Pereira dedicou-se às ciências naturais e ao estudo da natureza, sendo reconhecido como um dos maiores biólogos do Brasil. Ele recebeu inúmeros prêmios e homenagens por seu trabalho incansável, incluindo a Medalha de Ouro do Ministério da Ciência em 2010. Seu trabalho com a fauna brasileira lhe rendeu o título de Guarda Florestal Emérito e, anos mais tarde, foi agraciado com a Ordem Nacional do Mérito Cultural. Em sua carreira, Sebastião trabalhou em diversas áreas, desbravando novos territórios e criando conscientização sobre a importância de cuidar da natureza. Ele era amado por todos que o conheciam, não apenas pelos seus avanços científicos, mas também pela sua bondade e generosidade. No entanto, a vida de Sebastião foi marcada pelo sofrimento quando, em 1987, perdeu a esposa doente, Maria da Conceição. A viúva, ele continuou dedicado à causa da conservação ambiental e à educação da juventude. Ele foi o responsável por fundar uma instituição de apoio a crianças carentes em sua cidade, dando a elas uma esperança de melhor futuro. Sebastião era um homem que amava a natureza e suas muitas maravilhas. Ele gostava de passear pelo campo, sentindo-se verdadeiramente vivo. A vista do sol nascer sobre as colinas sempre lhe dava uma sensação de paz e felicidade. A memória de Sebastião Alves Pereira viverá para sempre na cidade de Pedra Branca e no coração de todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Ele deixou uma herança valiosa, que consiste em uma vida dedicada ao cuidado da natureza, à educação e ao amor. Nós, seus queridos, nossas almas despedem-nos dele com um suspiro, mas sabemos que sua luz vive para sempre nos corações dos que *Star te assista. Amamos. Com todo respeito, recordamos Sebastião Alves Pereira, um homem inesquecível e iluminador da vida brasileira. Adeus, querido mestre. Te perdemos, mas te reveraremos em outras páginas do grande livro da vida. Ontem, às 3h, Maria do Carmo Vieira, nascida na pequena vila de Santa Esperança, em Minas Gerais, em 1945, deixou este mundo para sempre. Faleceu tranquilamente, cercada por amor, às mãos da filha e do neto mais novo, com a canção Aquários tocando em baixa voz na rádio. Neta de imigrantes portugueses, Maria nasceu no pequeno povoado de Santa Esperança, onde seus avós plantavam feijão e milho à mão. Ainda criança, perdeu o pai em um acidente de mineração. Desde então, sua mãe, Dona Lídia, levou a cabo a educação de Maria, ensinando-lhe valores de trabalho e amor aos próximos que ficaram presentes ao longo da vida de Maria. Aos 18 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro para estudar medicina no instituto da cidade. No entanto, após 2 anos, decidiu mudar para a carreira de enfermagem, sentindo uma maior conexão com os pacientes. Em 1967, graduou-se em enfermagem e começou a trabalhar em um hospital público na zona norte do Rio. Dedicou toda sua vida à enfermagem, trabalhando como técnica de enfermagem em um posto de saúde em São Paulo por quase 30 anos.
Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. A sua vida não foi apenas dedicada ao trabalho. Maria era uma incrível cozinheira e amava colocar em prática seus conhecimentos culinários para ajudar os pacientes no hospital, preparando-lhes refeições especializadas com ingredientes nutritivos. Em 1974, casou-se com o amado João Vieira, um funcionário do Banco do Brasil. Eles viveram felizes juntos até que, em 1985, João foi morto em um acidente de ônibus. A viúva Maria decidiu criar os filhos sozinha. Em 2003, seu filho mais velho, Miguel, morreu em um acidente de carro. Maria nunca deixou de ser uma mulher forte e resiliente. Ela superou essas tragédias pessoais com a ajuda do amor das pessoas ao seu redor e sua própria determinação. Em 2015, Maria perdeu a visão, mas continuou a trabalhar em suas paixões, tocar sanfona e ler seus livros favoritos de Machado de Assis. Maria do Carmo Vieira será lembrada como uma mulher dedicada aos pacientes, amiga dos vizinhos e mãe amorosa. Seu nome foi citado no telejornal da Globo, falaram sobre ela no programa da Rádio Nacional e o jornal Correio da Manhã dedicou-lhe uma reportagem. No entorno onde vivia, era comum ver a senhora sentada na varanda, tocando sanfona, enquanto olhava para a rua em silêncio. E em sua casa, o cheiro de orquídeas e goiabada podiam sempre ser encontrados. A senhora Maria do Carmo Vieira deixou uma marca profunda na vida de todos que conheceu, sendo lembrada como um solitário, um olhar benevolente, uma toada, e mais ainda, como a senhora que cuidava das flores no quintal. Selton Mello, uma luz estrelada no céu brasileiro do entretenimento, cujo nome brilha como um sol nascente sobre a paisagem cultural. Um homem múltiplo, inconfundível, de contornos suaves e facetas infinitas, que vive em cada papel, que se torna cada personagem. Ele é, sem dúvida, um dos mais admirados do Brasil, reconhecido pela versatilidade e profundidade interpretativa, uma espécie de enciclopédia humana, um verdadeiro cofre de emoções, de alma brasileira. Seu caminho, desde o início, foi marcado por paixões e dedicação. Nascido na terra da samba, na cidade do Rio, ele cresceu com o som das percussões e as vibrâncias da vida carioca. Ainda criança, sentia-se atraído pelo mundo dos palcos, pelas luas cintilantes que se erguem no céu de sua terra natal, desafiando a escuridão do céu noturno. Ele é um ator e muito além disso. Diretor e roteirista, ele também se dedicou às funções de traseiro das câmeras, sondando as profundezas dos personagens que vivência. E foi nesta busca constante pela perfeição emocional que Selton Mello conseguiu consolidar-se como referência no cinema e na televisão brasileira, conquistando o respeito e admiração de todos aqueles que têm o privilégio de presenciar seus trabalhos. Em seus olhos, nas curvas do seu sorriso e nos movimentos delicados das mãos, Selton Mello conta histórias, desliza emoções, revela secretos, abre caminhos. A vida é uma paisagem viva que se reflete em suas iridescências, em sua capacidade de transformar-se, de ser tão versátil e tão profunda ao mesmo tempo, despertando em cada espectador um sentimento único e inconfundível. Ele é tudo ao mesmo tempo: o jovem apaixonado que sonha nas estrelas, o pai que cuida do seu filho com ternura, a vítima que se levanta do chão e continua a lutar, o amigo que compartilha o medo da vida e o riso da felicidade. Selton Mello é tudo isso e muito mais, uma espécie de Gênesis brasileira, um símbolo vivo da diversidade e rica herança cultural do Brasil. Ele desliza entre papéis dramáticos e produções cômicas como se não houvesse nada de difícil, levando à tona a humanidade em cada personagem que interpreta. Sua capacidade de emocionar, provocar reflexões e trazer a humanidade para as telas é o que o consagra como um verdadeiro artista. Ele é uma espécie de enciclopédia humana, um verdadeiro cofre de emoções, de alma brasileira que desliza pelo cenário da vida e do cinema, levando consigo o respeito e admiração de todos aqueles que têm o privilégio de presenciar seus trabalhos. Selton Mello é uma luz no meio da escuridão, um sonho que se tornou realidade, uma testemunha viva da força do talento e da paixão pela arte. E ele continua a deslizar em suas trajetórias, contando histórias, desenhando imagens, transformando-se em cada personagem que interpreta, mostrando o Brasil à tona, como um verdadeiro poema vivo. No coração de Minas Gerais, onde a terra é rica como a voz de Selton Mello,
nasceu o futuro estrela da televisão e do cinema. Em Passos, cidade encantadora e mágica, onde os sonhos se tornam realidade, surgiu um menino simples, mas cheio de vida, cujo nome ressoaria mais tarde em todos os cantos do Brasil. A casa onde ele cresceu era um elo do universo artístico e cultural brasileiro, um templo das letras, das musas e dos sonhos, onde a música tocava sempre e a imaginação reinava sem restrições. Lá dentro, o tempo parecia parar, e cada objeto contava uma história. As paredes eram palco de retratos coloridos que vibravam de vida, e as telhas do teto cantavam canções que o menino ainda não aprenderá. A mãe, sábia e carinhosa, era a alma da casa e a inspiração mais forte para seu filho. Ela ensinou-lhe a leitura das coisas mais pequenas, a importância do silêncio e o poder da observação. O pai, trabalhador e resoluto, instilou-lhe a paixão pela educação e a vontade de lutar até o fim. E assim nasceu um ser humano capaz de transformar o mundo com seu talento e sua determinação. Em uma sala cheia de luz e sonhos, ele aprendeu a encantar o mundo com sua imaginação. A vida em Passos era como uma pintura colorida, onde as cores eram mais vibrantes e as sensações mais intensas. E foi neste ambiente lindo, quente e acolhedor que o menino chamado Selton Mello descobriu sua vocação artística. Aos poucos, ele transformou-se em um menino maravilhoso, uma criatura de fé e esperança, que encantava os parentes e vizinhos com suas histórias incríveis. A sua imaginação fértil era como a floresta da Mata Atlântica, uma terra inexplorada de possibilidades infinitas. E foi assim, nesse lar acolhedor e amoroso, que Selton desse seus primeiros passos no mundo artístico. Com o incentivo do seu ambiente familiar e a proteção da mãe, ele saiu para explorar o mundo e deixar seu legado eterno na história do Brasil. Selton Mello, menino da região sul de um Brasil difuso em sonho, partiu rumo ao maravilhoso Rio de Janeiro, prometendo-lhe o cenário mais lindo e as oportunidades mais grandes. No coração do país, ele se fez pequiço, esperando que o destino, esse irmão grosso e barbudo da vida, lhe apresentasse um lugar no Teatro Universal. Aquele menino de olhos profundos, cheio de sonho e paixão, se afastou do frio verde da floresta paulista rumo às areias douradas do rio, onde o sol ensinava a cada dia a verdadeira importância do amanhecer. Ele vinha com tudo, a fé e o desejo de ser alguém naquele mundo que parece tão distante quando olhamos para nossa cidade pequena e tranquila. O rio, aquela cidade da qual todos falam, acolheu com seus olhares marinhos e o embrulhou em sua atmosfera tropical, carregada de lendas e sonhos que caem do céu como pétalas roxas. E o menino, tão fácil de se amar, enlouquecia com a beleza da praia e do mar, que pareciam ser um só. Ele esbofetava o sol até o entregar suas últimas luas, aprendendo com seu calor a arte de agir, de viver intensamente, de amar profundamente. Selton Mello, desbravador da própria juventude, mergulhou no aprendizado da atuação como se fosse o elixir da vida. Participou de testes, frequentou oficinas e encontrou mentores que o ajudaram a desenvolver sua sensibilidade artística. Ele vivia em um mundo de sonhos, onde cada dia era uma nova oportunidade de ser alguém, de fazer algo importante para a vida e para o mundo. Mas também enfrentou desafios típicos do início da carreira, aqueles que parecem ter a intenção de afastar o sonho mais que ajudar a concretizá-lo. Mas ele aguentou tudo, com força e determinidade, sem esquecer aquele menino que vinha do sul sonhando em ser alguém. Mas foi a intensidade de suas interpretações que levaram ao topo, aquela capacidade de se colocar no lugar de outros, de viver experiências que não são suas, de transformar-se em outra pessoa em um instante. E o carisma natural que atraía público e colegas, como se ele tivesse uma luz em seu rosto que brilhava através dos olhos, deslumbrando todos os que o cercavam. E assim, Selton Mello transformou-se em um astro do cinema brasileiro, um símbolo da juventude e da alegria, um menino daquele Brasil que nunca esqueceu de onde veio, mas que também soube aproveitar tudo que o Rio de Janeiro teve para oferecer. E é por isso que ele se tornou uma lenda, uma história viva e vibrante que sempre lembra a gente que o sonho pode ser realidade, se temos coragem e fé suficientes. Selton Mello, um nome que resplandece na paisagem do audiovisual brasileiro como uma estrela no firmamento paulistano. A vida dele é um caminho feito de luzes e sombras, emocionantes e desafiadoras, marcado pela dedicação aperfeiçoada para o ofício que escolheu. Aquele menino do sertão que sonhava com a vida na tela, transformou-se num verdadeiro cavaleiro das artes,
conquistando o respeito de todos e revelando-se como um verdadeiro mestre no ofício. Desde a infância, ele se apaixonou por histórias, pelos personagens que viviam em suas mentes, e a partir daí, a vida fez o resto. Crescendo entre os ritmos e sons do Brasil, o samba e a bossa nova foram as batidas que marcaram sua infância. Aquele gatinho que andava pelas ruas, cantando e dançando, deixou para trás a simples criança que era e começou a caminhar em direção ao seu destino. E foi assim que Selton Mello se transformou em um dos maiores nomes do cinema brasileiro. Aquele jovem, com olhos claros e sonho vivo, conquistou o coração de todos. As telas não conseguiram conter sua energia e talento, que explodiram em obras-primas como O Alto da Compadecida, uma produção que fez parte do imaginário coletivo brasileiro. Mas Selton foi mais do que isso. Ele se aventurou no direcionador de filmes e surgiu, com força e vigor, O Palhaço. Uma obra-prima que lhe rendeu reconhecimento nacional e internacional, mostrando ao mundo toda a sua habilidade em desempenhar diversos papéis. Por mais que ele se consagrou como um símbolo de qualidade e autenticidade artística, Selton sempre equilibrou popularidade e profundidade cultural. Sua carreira é uma história marcada pela paixão pelas artes, pelo amor à terra brasileira e pela determinação em superar os desafios. E ainda assim, ele se manteve ligado ao seu povo, ao seu Brasil. É como um jardineiro que cuida de sua floresta natal, com ciência e amor, sempre buscando as melhores flores para enfeitar o seu mundo. E assim, Selton Mello continua se consagrando, conquistando novos horizontes, fazendo a arte viver e respirar, sendo um exemplo para todos que sonham com a vida. Um verdadeiro cavaleiro das artes brasileiras. Selton Mello, um sol brilhante que iluminou os cenários da arte brasileira, deixou um legado emocionante e inconfundível. O seu talento incansável e a sua paixão inquebrantável pelo ofício foram responsáveis por elevarem o cinema e a televisão a patamares mais sofisticados, sempre sem perder o toque popular que tanta gente aprecia. Era como se ele tivesse uma mãos verdes para contar histórias, onde cada gesto tinha um significado profundo, cada olhar transmitia uma emoção incrível. Seu talento para se transformar, para se reinventar, não era apenas a sua habilidade como ator, mas sim uma coragem que inspirou toda uma geração de artistas que vem atrás dele. Era um intérprete intensivo, capaz de explorar o mais profundo recessos do seu personagem. Seu olhar era um espelho que refletia a alma daquela pessoa, e suas ações eram como músicas que tocavam em harmonia com o rosto e com o coração. E quando ele falava, sua voz tinha a capacidade de levantar palavras para cima, transformá-las em um poema vivo. Seus trabalhos marcaram uma época na cultura brasileira, como sinais distintos que fizeram uma marca profunda na alma do nosso país.